irmãozinho, uma irmãzinha que precisa ouvir a palavra de hoje. Nós fazemos estudo bíblico de segunda a sexta até então. Estudos da palavra, estudos sobre o que o Senhor vem me ensinando através da palavra dele. Porque não há outra verdade a não ser a palavra. Tudo que contam para vocês. Bom dia, Dai. Bom dia, Raquel. Tudo que é contado para vocês e não está na palavra de Deus, corra. Corra porque é anátema, maldita e não é verdadeira. Amém? Então, a palavra de hoje, eu estava pedindo ao Senhor que me desse a palavra que Ele gostaria que eu falasse, e o Espírito Santo sempre me dá a palavra minutinhos antes de começar, né, a live. O Espírito Santo me pediu para não preparar, mas para deixar que Ele me guie, e assim eu tenho feito. Não estou preparando, estou deixando que Ele me guie, eu consagro essa live e assim Ele faz o resto. Porque eu tenho que confiar, né, no Espírito Santo. Não posso confiar na minha sabedoria ou no que eu sei. Eu tenho que confiar nele, que ele me guia e é ele quem me capacita para fazer essas lives. Amém? Isso, Raquel. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar. Como eu já venho falado nas outras lives, normalmente eu não gosto de ficar dizendo, olha, compartilha, manda para outras pessoas. Porque eu creio que aquele que me chamou, Ele é fiel. Então, o Senhor, Ele é fiel para tudo que Ele nos coloca nas nossas mãos, Ele é fiel. Então, eu creio que essa live começou porque o Espírito Santo tem me chamado. Então, aos pouquinhos vai chegando em mais pessoas e mais pessoas vão ouvindo e mais pessoas vão sendo ajudados, assim como eu também estou sendo ajudada. Quando eu falo para vocês, eu primeiro aprendo e depois ensino. Então eu nunca estou só ensinando, eu também estou aprendendo aqui tudo que eu falo. Amém? Bom dia, Tiago. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ale, acho que é Ale de Piva. Não sei se está correto o nome. Bom dia para quem entrou agora. Que Deus abençoe vocês. Vamos começar, vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus, porque toda honra e glória é para Ele. E a palavra de hoje é sobre inveja e orgulho. Eita, glória! O negócio é forte. Então, a palavra ela tem que nos confrontar, não é verdade? Se uma palavra é só passar a mão na cabeça, analisa essa palavra aí, ela tem que nos confrontar. E esse confronto é diário, porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos, nós pensamos, e só no pensar a gente já está pecando. Então, eu peço ao Senhor todos os dias que me confronte naquilo que eu estou errando, que eu estou pecando. A mesma coisa é na sua vida aí. Se a palavra não te confronta, reveja onde você está ouvindo essa palavra, porque a palavra de Deus ela tem que nos confrontar para que a gente cresça e amadureça na fé. Amém? Então vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, estiver dirigindo, amém também. Ouça e vamos aprender e crescer juntos, amém? Querido Espírito Santo, eu chamo a tua presença nessa live, nesse momento, nesse quarto aqui, e onde tiver uma pessoa ouvindo, Pai, essa live, que o Senhor possa tocar para que as pessoas aprendam assim como o Senhor tem me ensinado. Eu chamo a tua presença, Espírito Santo, vem ficar conosco, vem falar através de mim, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. Eu te consagro essa live, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por as pessoas que vão assistir agora e por as pessoas que vão assistir depois, Espírito Santo.
Que toda honra e toda glória seja dado a Ti. Que esse dia, que esse mês seja consagrado a Ti, Senhor Jesus. E que cada palavra que saia da minha boca não seja eu a falar, mas seja o Senhor a me conduzir. Que a Tua sabedoria venha do alto para me capacitar, para ajudar as pessoas que vão ouvir essa live. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, eu Te glorifico, eu Te consagro. Essa não é mais uma live, é a live para o Senhor Jesus. Que toda honra e toda glória seja Te dada, Pai. Que eu me diminua e que o Senhor cresça. Que eu tire toda a soberba do meu coração. E que o Senhor cresça cada vez mais em mim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Senhor, obrigada. Amém, 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 amém. Então, a palavra de hoje é sobre inveja e soberba. É forte, é forte. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu fiquei, confesso que eu disse assim, Senhor, eu devo falar isso agora, mas é como eu falei, se a palavra ela não confronta, você tem que analisar quem são essas pessoas que estão falando da palavra, porque a palavra de Deus tem que nos confrontar no nosso pecado, na nossa alma, que é onde estão as nossas emoções. Bom dia, Tiago. E o Senhor me trouxe alguns versículos bíblicos. O primeiro versículo vem em Provérbios 14, versículo 30. E esse provérbio é poderoso. Esse provérbio fala do contraste entre os justos e os ímpios. E muita gente se acha justo, né? Mas o coração está totalmente contaminado. Bom dia, Simone. E esse provérbio fala o seguinte, Provérbio 14, versículo 30. O coração aprazível é vida para a carne, mas a inveja é para apodrecimento dos ossos. Poderoso. Quem aqui nunca sentiu inveja? Todo mundo já sentiu inveja. Você pode não confessar, mas você já sentiu. Então, a inveja, ela apodrece os nossos ossos. E é algo que, em vez de nos permitir avançar, ela nos paralisa. Porque a inveja... Quem aqui sabe da história do Antigo Testamento? Quando Satanás queria ser como Deus, ou maior que Deus. Então ele invejou o trono de Deus. Então a inveja veio desde o início do mundo. Lembra de Caim e Abel? Bom dia, Rafael, Deus abençoe. Quando Caim matou Abel por causa de inveja, de soberba, a soberba entrou no coração. Então, nesse provérbio, o Espírito Santo nos mostra o segredo da boa saúde, um coração aprazível, que é o coração que é correto para com Deus. E ter um coração correto para com Deus é nós nos analisarmos todos os dias. Senhor, analisa o meu coração, sonda o meu coração, Pai, e vê se há em mim algum caminho mau. E esse versículo, que é o Salmo 139, o salmista fala para Deus sondar o coração. Porque se a gente não sondar o nosso coração todos os dias, a soberba toma conta, a inveja toma conta. E não adianta você dizer, eu não sinto inveja. Você sente, irmão, você sente. Você sente porque eu sinto. Só que quando eu sinto isso, na mesma hora, seja onde eu estiver, eu digo, Senhor, tira isso de mim. Senhor, eu não aceito esse sentimento na minha vida. Eu não quero esse sentimento, porque esse sentimento não vem do Senhor. Esse sentimento não é teu, Pai. Então eu não aceito em nome de Jesus. Eu dou um comando, saia daqui, porque você não tem autorização para permanecer aqui, ruminando no meu coração, no meu corpo e no meu espírito.
Então, todos nós já sentimos inveja. E vamos sentir. A gente só vai parar de sentir esse sentimento quando a gente for para a glória. Só que o que você faz com esse sentimento de inveja é quem diz o reino que você serve. É quem diz o Deus que você serve. Quem aqui já não quis ser como alguém da internet? Quem aqui já não quis aquela prosperidade que a pessoa tem, que ela mostra ali na internet? Porque eu já quis ser como alguém. Mas o Espírito Santo me ensinou que, minha filha, o que eu tenho para você é para você, o que eu tenho para fulano é para fulano, o que eu tenho para cicrano é para cicrano. Cada pessoa tem um propósito, cada pessoa vai receber as suas bênçãos, cada pessoa vai ser aquilo que o Senhor chamou para ser. Só que a gente quer se moldar a outras pessoas, quando a gente vê como uma pessoa está prosperando, como a gente gostaria também. Então o Senhor me ensinou que você não é e você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser quem você é, quem eu te chamei para ser. Bom dia, Edemilton. Bom dia, Keila. Bom dia, Wellington. Deus abençoe vocês. Bom dia, apóstolo. Alisson Balduino, grande homem de Deus. Então, eu já quis ser como outras pessoas. Eu já desejei ser como outras pessoas. Tinha uma mulher na internet que eu gostava muito do que ela falava. E eu sentia inveja porque eu queria ser como ela. Então o Espírito Santo me mostrou que, minha filha, você não vai ser como ninguém, você vai ser como eu te chamei para ser. E a gente vê a vida das pessoas na internet e a gente fica com aquele sentimento ruminando no nosso coração. De que a gente precisa ser como alguém, de que a gente precisa ter o que ela tem, de que a gente precisa ter visibilidade como aquela pessoa tem. Tem pessoas hoje que falam na internet que tem milhares de seguidores. Milhares de pessoas nas lives. Mas há quanto tempo elas vêm fazendo isso? Para que Deus chamou elas? Cada um passa por um processo, cada um inicia de forma pequena e vai crescendo de forma gradual. Quem dá tudo rápido é Satanás. Eu sei disso porque eu já tive assim. Eu fazia sacrifícios de animais, eu matava animais, eu derramava sangue de animais para ter uma fama rápida e que no outro dia eu já tinha isso. No outro dia eu já tinha a fama que eu buscava, no outro dia eu já tinha o dinheiro que eu buscava, porque era muito rápido. Satanás é quem dá as coisas rápido, mas Deus não. Deus faz tudo de forma gradual, é de glória em glória, de vitória em vitória, é aos pouquinhos. Mas também quando você alcança aquele objetivo, você vai ver que é muito mais esplendoroso. Porque Deus faz tudo muito perfeito. E Deus não faz no nosso tempo, Deus faz no tempo dele, na hora dele. Deus faz tudo muito perfeito. Quem faz as coisas para enganar e ludibriar é Satanás. Ele faz tudo muito rápido, ele dá rápido, mas também da forma que ele dá rápido, quando ele puxa é mais rápido ainda. Aleluia. Então, nesse provérbio 14, versículo 30, fala exatamente sobre isso, que a inveja apodrece os ossos. O coração que é correto para com Deus, nele não mora a inveja. Então, quem serve a Deus, você pode sentir sim, nós vamos sentir sentimentos todos os dias. Porque nós somos emoção. Nós temos uma emoção, nós temos um coração e uma mente que pensa, que sente, que vê, que olha. Mas o que eu faço com esse sentimento é quem vai dizer o reino que eu sirvo. Porque quando esse sentimento vem, eu digo, epa, Senhor, não aceita esse sentimento aqui, Senhor. A minha vida é tua, o meu coração é teu, Senhor. Sonda-me e tira todo o sentimento de inveja, de orgulho e de soberba do meu coração. Amém? Então, no coração, numa pessoa que está com Deus, nele não mora a inveja, o orgulho, a malícia, a avareza, nem o ódio. Se algo ou tudo isto mora no coração de alguém, é dito que tal coisa será para apodrecimento dos ossos. É forte. É forte. Tem muitas pessoas que eu já tive conversas com essas pessoas que elas tinham muito problema nos ossos. Muito.
Mas por quê? Porque o coração delas estava totalmente contaminado. A vida delas era só ficar olhando a vida de outras pessoas, sentindo aquele tipo de sentimento que era a inveja. E elas não pediam, não declaravam que estavam sentindo esse sentimento, porque quando você diz, Senhor, reconheço que eu estou sentindo esse sentimento aqui. Só que muitas vezes a gente não quer declarar com a nossa boca que está sentindo inveja, que está sentindo orgulho. Porque justamente é isso que Satanás quer. Que você cale a sua boca e você não declare com a sua voz. Mas não é a verdade que liberta? Então por que você fica sentindo essa vergonha de falar que está sentindo um sentimento? Quando você faz isso, você está dando cabimento para Satanás trabalhar na sua vida. Mas quando você entende, Senhor, eu estou sentindo isso aqui. Pai, eu não quero esse sentimento. Mas eu declaro e confesso com a minha boca que eu estou sentindo. Igual muitas vezes, quando eu sinto raiva, eu digo, Senhor, eu estou sentindo esse sentimento. Mas eu não quero sentir ele, Pai. Então eu confesso, eu declaro, Senhor, no mundo espiritual, que eu não quero esse sentimento aqui. Pai, me ajuda a tirar todo o sentimento de inveja, de raiva, de rancor do meu coração. E o Espírito Santo vai trabalhando. Mas enquanto você não pede ajuda ao Espírito Santo e não confessa com a sua boca, fica difícil ele trabalhar, porque ele não entra se você não chamar, se você não pedir. O Espírito Santo não é mal educado, quem é mal educado é Satanás. Satanás é mal educado. Ele entra sem pedir licença. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele é lindo. E se você não chamar ele quer que você chame. Que você diga, Espírito Santo, me ajuda. Porque eu estou sentindo um sentimento que eu não quero que fique aqui. Amém? Então, esse versículo do capítulo 3, só um minuto. Deixa eu só procurar aqui um negócio. Esse sentimento, quando eu entendi que, Pai, troca todo tipo de sentimento que não vem do teu reino, troca, Pai. Se há inveja, tira, Pai, e traz humildade. Se há raiva, Pai, tira e traz amor. Traz amor para que eu possa sentir amor pelas pessoas e não invejá-las, porque eu sei que o que o Senhor preparou para mim e para você, ele não é para outra pessoa, é para você. Só que a gente muitas vezes quer o que a outra pessoa está tendo. Mas não, Deus preparou cada pessoa do seu jeito, com o seu DNA. Em cada DNA, em cada marca que está na nossa mão, na nossa... Como é o nome, gente? Me ajuda aqui. Nas marquinhas que tem na nossa digital. Deus preparou cada pessoa com seu DNA, com seu jeitinho. Se eu for no banco agora e tentar sacar dinheiro na conta de outra pessoa, eu não vou conseguir. Só vou conseguir no meu. Então, da mesma forma, é como o Senhor prepara. O Senhor preparou. Tudo que o Senhor preparou para mim e para você, ninguém vai tomar. Ninguém vai ter. Digital. Exatamente, Rafael. Obrigada. Então, aquilo que o Senhor preparou para você, é para você, não é para outra pessoa. Mas, normalmente, nós queremos ter aquela bênção que outra pessoa tem. Digitais. Normalmente a gente quer ter o que a outra pessoa tem. Normalmente a gente quer ser o que a outra pessoa é. Mas ninguém foi criado para ser outra pessoa. Você foi criado para ser você. E muitas vezes Deus só nos abençoa quando a gente sabe quem a gente é. Quando a gente se reconhece quem você é. Senhor, eu fui criada para ser essa pessoa aqui. Então eu vou ser quem o Senhor quer que eu seja. Não outra pessoa. E como muitas vezes eu já quis ser outra pessoa, eu quis fazer o que outra pessoa fazia. E o Senhor me mostrou que tinha uma certa pessoa que eu gostava muito do que a pessoa falava. E ela prendia muitas pessoas na fala. E aquilo começou a entrar, ruminar no meu coração, aquele certo tipo de sentimento. E eu queria ser como aquela pessoa. Veja como Deus é maravilhoso. Eu queria ser como aquela pessoa. E fui ruminando. Depois de um tempo, Deus me mostrou que aquela pessoa
o que ela fazia e o que ela pregava era fogo contaminado. Existia fogo contaminado ali. Por quê? Porque ela falava de coisas que algumas coisas estavam na Bíblia, outras coisas que era feitiçaria disfarçada. E sabe quem foi que me revelou isso? O Espírito Santo de Deus. Ele me revelou que aquela pessoa estava com uma venda nos olhos e milhares de pessoas seguiam aquela pessoa, aprendiam com aquela pessoa, mas que ela falava sobre passagens bíblicas, mas ensinava coisas que vinham de feiticeiros do passado. E o povo indo, e o povo indo, e o povo indo. E muitas pessoas caindo naquela conversa. E eu peço que Deus tenha misericórdia, porque o Espírito Santo me revelou isso. Porque eu entrei num jejum, e nesse jejum o Senhor me mostrou. Então, mas em quantas pessoas hoje não planejam ser igual àquela pessoa que eu via? E que também eu também desejava ser, e eu sentia um certo tipo de inveja. Mas o Senhor me revelou, minha filha, ali é fogo contaminado. Ali tá pregando para as pessoas algo que eu não tô ali. Então, assim, a gente tem que observar. E a gente tem que pedir a Deus, orar e jejuar. Senhor, me mostra quem são as pessoas que eu tô aprendendo. Me mostra quem são as pessoas que eu tô seguindo. Me mostra, Pai. Porque muita gente vem para nos enganar. Muitas pessoas vêm com palavras bonitas, com milhões de seguidores, porque isso hoje todo mundo só olha a quantidade, não olha a qualidade, só olha a quantidade. Se tiver milhões de pessoas eu vou seguir, se tiver milhões de pessoas eu vou ali escutar o que ela tem para falar. Mas muitas vezes Deus não está ali. Então, a gente tem que vigiar. Vigiar, porque mesmo a gente vigiando, orando e jejuando, muitas vezes a gente cai em laços. Mas eu disse, Senhor, não me permita cair em laços. Não me permita, Pai, desejar mais ser igual a ninguém. Eu sou Heloísa Nunes, filha do Deus Altíssimo, e eu serei quem o Senhor me chamou para ser. Da mesma coisa é você, da mesma forma é você. Busque orientação do alto, do Espírito Santo de Deus, que aí você não vai ser enganado por ninguém. Ninguém vai lhe enganar. E muitas vezes quando você sentir esse sentimento de inveja, esse sentimento de orgulho, peça para o Espírito Santo tirar de você, do seu coração, esse sentimento, porque esse sentimento não é de Deus. E o nosso velho homem, a nossa briga, muitas vezes a gente culpa Satanás de tudo, né? Só que a gente esquece do nosso velho homem. Então, muitas vezes não é Satanás, não. É o seu velho homem que está aí gritando. E quem é que pode matar o seu velho homem? Você. Você, quando você entende que, Senhor, o velho homem está gritando. Estou sentindo sentimentos aqui. Senhor, tira isso de mim. Me ajuda. Só Ele pode te ajudar. Só o Espírito Santo te ajuda a vencer e matar o velho homem. Nem tudo a gente pode culpar o diabo, porque muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes não é ele. É o nosso velho homem gritando. E o nosso velho homem a gente tem que matar também. Como é que a gente mata? Jejum e oração. Não há outra forma, a não ser jejum e oração. Jejum, oração, bota o joelho no chão e diz, Senhor, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo sozinha. Sozinha nós não conseguimos nada. Nem levantar da cama. Amém? Então, eu gostaria de trazer outro versículo aqui, que está em Gálatas. Gálatas 5, versículo 26. Que diz assim, não sejamos cobiçosos de vanglória. O que é um sinal de que a pessoa está funcionando segundo a lei. Irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Essas são as obras da carne. É o que eu estava falando para vocês. Exatamente, Raquel. Nem tudo é Satanás.
muitas vezes é a nossa carne que grita todos os dias. A nossa carne grita inveja, cobiça, desejo por prostituição, desejo por festas, bebedeira, álcool. A nossa carne grita todos os dias para que a gente volte para a vida que nós tínhamos. Quem era Heloísa antigamente? Nossa, ó, o que você pudesse imaginar, o que a minha carne queria, eu fazia. Onde a minha carne dizia, ó, eu quero aquilo, eu ia lá. E colocava as duas mãos na lama. Então assim, Satanás pegava isso e só se aproveitava, né? Porque eu era serva dele. Eu fazia o que a minha carne queria e Satanás se aproveitava disso aí e então eu entrava na lama com as duas mãos e os dois pés. Mas quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu disse, Senhor Jesus, eu servi no mundo com os dois pés, os dois braços, sem nem olhar para trás. Mas hoje, se é para te servir, eu quero te servir muito mais ainda além. Eu quero te servir com as duas mãos, os dois pés, a cabeça, o corpo. Eu quero te servir por completo. O que muitos não acreditaram. E ainda não acreditam hoje, mas amém. Porque como é que uma pessoa era de tal forma e hoje se converteu, hoje fala só de Jesus, hoje mudou a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir. Hoje mudou a forma de se vestir, de aparecer para as pessoas, porque eu sou templo do Espírito Santo. Então, onde eu pisar, eu tenho que mostrar quem está comigo. Amém? Então, nesse versículo de Gálatas 5:26, fala, invejando-nos uns aos outros. Essas são as obras da carne e se manifestarão se nossa fé estiver em outras coisas que não seja a cruz de Jesus Cristo. Amém? Então, se a sua vida não está em Jesus, fica mais difícil de você superar e dizer não para as obras da carne. E uma delas é a inveja, a soberba, o orgulho. Quem você alimenta é quem diz o reino que você serve. Quem você alimenta, o seu coração, você alimenta ele de palavra, de jejum, de pregações, de homens de Deus, realmente homens de Deus. Não é fogo contaminado, não, porque existe muito também. Então, até o que você vai ouvir, você tem que dizer, Senhor, me mostra o Deus que essa pessoa serve. Porque muitas pessoas, como eu já venho falando, muitas pessoas se dizem de Deus, mas o coração delas não está ali. E quem não tem o discernimento de Espírito, quem não busca o Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre quem são essas pessoas, a quem elas servem, elas se desviam. Porque elas olham para homens, elas confiam naquelas pessoas, mas não buscam a confiança no Espírito Santo, que é quem mostra tudo. O Espírito Santo não deixa você ser enganado. Não deixa. Não tem como. Amém? Então eu quero trazer o último versículo sobre essa palavra, que está em Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. Amém. Se não for a cruz, é confusão em cima de confusão. Se a gente não olhar para a cruz, todos os dias vem esses tipos de sentimentos. E todos os dias nós temos que dizer, não, aqui não. Aqui não, carne, aqui você não vai dominar, não. Sou eu que te domino, você não me domina, não. Eu já fui dominada pela carne. Eu fazia tudo que minha carne queria. E depois veio grandes problemas, como depressão,
Bom dia, Marcela. Deus abençoe. Como depressão, da inveja veio outros sentimentos, do orgulho veio outros sentimentos, da soberba veio outros sentimentos e veio doenças após. Então a inveja é algo que toda vez que ela bater na sua porta, diga: aqui não, Satanás, aqui tem governo. Aqui tem governo e quem governa é ele. Amém. Deus abençoe você, Marcela. Aqui tem governo. Você não governa mais a minha carne, nem os meus ossos, nem os meus sentimentos, nem o velho homem, nem Satanás. Aqui eu dou toda a autoridade ao Espírito Santo de Deus. E para finalizar, eu gostaria de fazer algumas observações com vocês. A gente diz muitas vezes que não sente inveja, que não, eu não sinto inveja, não é isso, não é aquilo. Mas vamos fazer uma análise comigo aqui. Vamos ver se realmente se você é uma pessoa que está com os pensamentos segundo a palavra de Deus e com pensamentos que venham do alto. Você pode não sentir esse sentimento, mas você deseja que o próximo prospere, mesmo que você não seja o seu momento. Você deseja que uma pessoa avance na vida, mesmo que você não esteja passando por esse momento de avanço? Você deseja ver o melhor de outras pessoas que você não conhece, mesmo que você não esteja nesse tempo que elas estão vivendo? E como é que eu sei se eu estou tendo esse pensamento ou não? Quando eu vou dar um exemplo a vocês. Você vai num banheiro público. E você entra nesse banheiro público e o banheiro tá com a parte ali do vaso todo molhado. Aí você vai e sai e deixa o banheiro pior do que estava. Porque você pensa assim: não, eu vou deixar o banheiro assim mesmo porque é banheiro público e não tá nem aí. Você tá pensando realmente no próximo que vai vir depois? Ou você pegou um papelzinho, enxugou ali e disse: não, vou deixar ali. Vou deixar mais ou menos organizado para a pessoa que vai vir. Você tá pensando no próximo? Ou você só pensa em você? Você vai ali, faz as suas necessidades, deixa pior do que estava. Porque você pensa assim: não, é um banheiro público, vai ter uma pessoa que vai arrumar, vai limpar. Será realmente que você pensa na outra pessoa que vai vir, que você nem conhece? Ou você só pensa no seu umbigo? Então a gente tem que... Deus só vai entregar algo a você quando você for fiel nas pequenas e poucas coisas. Enquanto você não for fiel nas pequenas coisas, Deus não vai te entregar o grande. Porque nessas pequenas coisas, a gente é testado todos os dias. Nas pequenas coisas você é testado. E você nem se toca disso. Ah, não, eu vou jogar um lixo no chão porque é público, é da rua. Vai vir alguém trabalhar. Eu já vi muitas pessoas que falam assim: não, mas tem gente que trabalha, que é pago pra isso, pra varrer a rua mesmo. É? Então tá bom. Então continue fazendo isso. Deus tá vendo a sua obra. Então depois não adianta você pedir pra Deus que Deus faça milagres grandes se nas pequenas coisas você não tá sendo fiel. Aleluia, Jesus. Obrigada por essa palavra. Porque o Senhor tem me ensinado. Muitas vezes eu vou no banheiro de uma igreja, no banheiro público, e o banheiro tá sujo, tá com papel no chão. E o banheiro tá todo sujo. Se eu não deixo o banheiro limpo para a próxima pessoa que eu não conheço, o Espírito Santo me lembra na hora: você vai deixar o banheiro desse jeito? É assim que você quer que eu confie em você, sendo que nas pequenas coisas você não está sendo fiel? Sendo que nas pequenas coisas você não está passando na prova? Deus está falando com alguém aqui. Então, você quer ser abençoado, você quer que o Senhor te abençoe. Mas nas pequenas coisas você não é fiel. Como deixar um banheiro limpo para a próxima pessoa que você não conhece usar. Como pegar o papel do chão e botar lá no lixeiro. Mas você pensa: qual é a nossa mentalidade?
Ah, não, vou deixar o papel aqui no chão porque vai ter alguém que vai limpar. Ah, não, o banheiro eu vou deixar sujo mesmo porque é público. E Deus está só notando ali, ó. Os anjos do Senhor estão só notando as pequenas coisas e as grandes coisas. E quando for lá na frente, Deus vai te lembrar tudo que você tem feito. E você depois vai dizer assim, Senhor, por que as coisas não acontecem para mim? Porque as pessoas recebem grandes bênçãos e eu não. E o Senhor vai só te lembrar, ó, minha filha. Quando você poderia fazer melhor para uma pessoa que você nem conhece. E você não deixou um ambiente limpo, você não pegou o papel, você não ajudou uma pessoa que você nem conhece. Você deixou de ajudar. Você deixou de passar nas pequenas provas. Então não tem como eu te abençoar nas grandes. Se nas pequenas você não tá nem aí. A gente só olha para o nosso umbigo. A gente só quer ser o que a outra pessoa é. Mas a gente não quer pagar preço. A gente não paga preço. Porque a gente só quer o fácil. E tudo que vem fácil, mais fácil volta. Amém? Então que, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, você possa se autoanalisar, como diz o meu apóstolo, se autoanalisar, a análise que vem do alto. Quando você sentir todo o sentimento de inveja, quando você sentir todo o sentimento de orgulho, quando você sentir todo o sentimento de soberba, você se autoanalisar e dizer, aqui não, Satanás, ou aqui não, carne. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus da verdade, é o Deus da humildade e o Deus do amor. Então eu não aceito nenhum tipo de sentimento de soberba, de orgulho, de inveja, porque aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Só você mesmo. Você sim. Você mesmo pode paralisar as bênçãos que o Senhor tem para você. Quando você não entende isso. E você não pede ajuda ao Espírito Santo. E você diz não para a sua carne. Exatamente, Raquel. E quando você observa certas pequenas situações, do tipo, deixar um vaso limpo, um vaso no banheiro público, enxugar, pegar um papelzinho, enxugar ali e deixar ele enxutinho para a próxima pessoa que está vindo, que você nem conhece, você nem sabe quem é, mas Deus está vendo todas as suas coisas. Deus está vendo todas as suas obras. Você pode esconder qualquer coisa das pessoas, mas de Deus você não esconde, não. De Deus você não esconde. Então seja melhor nessas pequenas coisas, quando só Deus te vê. E nenhum homem está te vendo. Só Deus. Só Deus está vendo o que você está fazendo. Você está deixando um ambiente melhor para outra pessoa que você não conhece. Você está limpando ambientes. Você está servindo a ambientes ou a pessoas que você nem conhece, você nunca viu na vida. Elas nem vão saber quem você é. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe a mudança que você está tentando ter. Então é nessas pequenas mudanças que grandes coisas acontecem. Mas é só quando você entende isso. E o Espírito Santo tem me ensinado a ser assim. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sou aquela pessoa que entendeu que, Senhor, eu quero ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Porque eu quero, Pai, eu quero passar nas pequenas provas. Para que eu seja também aprovada nas grandes. Mas para chegar nas grandes, tem que passar pelas pequenas. E é nessas pequenas que muitas vezes a gente cai. Muitas vezes a gente cai. E é impressionante, porque eu digo assim, Espírito Santo, me lembra todas as vezes que eu fizer algo que não te agradar? Como, por exemplo, um banheiro. Eu tô entrando no banheiro da igreja e o banheiro tá cheio de coisa, papel, sujo. E aí, quando eu saio, o Espírito Santo diz, não vai deixar limpo, não? Pra outra pessoa? Não é pra você lavar o banheiro ali na hora, não. Até porque não dá, né? Mas assim, você deixar pelo menos do vaso enxuto, tirar aqueles papéis ali. Deixar mais organizado, deixar melhor do que estava. É você dar o seu melhor. Mesmo com o que você tem na mão.
Pequenas e grandes coisas transformam a nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde, né? Que já é tarde. Que Deus possa te fazer aprender e crescer, assim como eu estou na busca por crescimento diário. Amém? Shalom, shalom, amados. Que Deus abençoe você nessa tarde. Que esse mês de fevereiro seja o melhor mês da sua vida. Como diz o meu apóstolo, só perdendo para os vindouros. Que seja o melhor mês da sua vida. Pegue essas palavras e diga: Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero crescer nas pequenas provas. Quando você passar por essas pequenas provas, aí Deus te coloca no muito. Mas enquanto você não aprender a passar nas pequenas, não tem como você avançar. Não tem como. Porque é degrau por degrau. Não tem como a gente tocar no primeiro degrau e depois ir já pro quinto. Não tem como. A gente pode até subir, mas de forma errada. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus pensamentos. Para que o Espírito Santo possa conduzir vocês a cada dia a serem melhores. Melhores e melhores. E ajudar outras pessoas também a crescer. Amém? Um beijo no seu coração. E até amanhã às 11h30 da manhã. Se assim for a permissão de Deus. Amém? Um beijo e até